Oi gente, meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lara. Bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar de livros. Livros que nos alegram, livros que nos surpreendem, que nos fazem chorar, mas que no final de tudo cativam o nosso coração. E como primeira indicação, eu quero deixar esse livro aqui, ó. Joias Fatais, da Colleen Hoover. Eu não conhecia ela, também não conhecia esse gênero. Conheci através da Thomas Nelson e, gente, que livro! Ela já virou a minha Colleen. Aqui a gente vai acompanhar a história da Carly. Ela é uma apaixonada por antiguidades e ela vivia uma vida super tranquila até que um assassinato ocorreu. O assassinato do esposo dela. Um policial que era alguém que ela amava muito, mas que ela não entende o que aconteceu. E ela se pergunta o que há de errado, como esse assassinato foi acontecer, e acaba que a vida dela vira de cabeça para baixo depois disso. Ela volta a morar com a avó dela, uma pessoa que sempre esteve do lado dela, e que ajuda ela em tudo que ela tá passando. Principalmente porque ela tem o filhinho dela e essa situação deixa ela muito triste. E como uma forma de ajudar ela, a avó dela propõe que a casa que elas moram venha passar por uma reforma. E ela, junto com as duas irmãs dela, vão transformar essa casa em uma pousada. Sim, numa cidade pequena, uma pousada maravilhosa com a vista linda. Mas no meio disso tudo, a Carly, ela começa a fazer uma limpeza na casa para se preparar, né, para toda essa obra que vai acontecer. E ela, como uma amante de coisas históricas, acaba passando por uma descoberta fantástica. Por quê? Ela é fã de ovos Fabergé. Sim, gente, essa joia rara existe, né? É uma joia histórica, ela existe e a Carly acha no meio da herança da bisavó dela, no meio dessa limpeza, né? Eu queria que a minha faxina rendesse tesouros assim, gente. E no meio dessa limpeza, quando ela acha esses ovos, ela não acredita de primeira, porque é um tesouro muito caro e muito conhecido. E no meio disso tudo, você imagina, ela achou um tesouro, mas ela precisa reportar e ela não sabe como fazer. Por quê? Esse tesouro tá ligado diretamente à máfia russa. E sabe quem sabia sobre disso? Sim, gente, o esposo dela que foi assassinado. Meu Deus, você já tá dando spoiler. Não, gente, isso não é spoiler. É importante para que você já fique alerta de como esse suspense, esse mistério vai se resolver. E a gente, para resolver esse mistério, a gente conta com o Lucas. É o vizinho da Carly que não vai muito com a cara dela. É isso mesmo, gente. A Carly e o Lucas não têm uma história muito boa, porque anos atrás a Carly namorou o irmão do Lucas e partiu o coração do irmão dele. E o Lucas tem um pouquinho de raiva dela por causa disso. Mas no meio disso tudo, o Lucas decide ajudar ela porque, como um bom detetive ou policial, ele quer saber como esse assassinato ocorreu, porque tem tantas intrigas, porque a máfia russa está envolvida com isso e, principalmente, como eles vão conseguir resolver tudo isso. Por quê? A Carly, ela sabe o quanto vale esse ovo, mas ela também sabe que muitas pessoas têm esse mesmo conhecimento e vão querer tomar isso dela. Então ela precisa saber como proteger a família dela, o filho dela, como resolver esse mistério e principalmente como descobrir como isso foi parar como herança da bisavó dela. Então no meio dessa história a gente tem tudo que a gente mais gosta. A gente tem o Slowborn, o Emmett Lovelace de início, a gente tem Cidade Pequena, a gente tem um desenvolvimento de história incrível, porque a gente vê a Carly não sendo só uma pessoa que sofre, que aceita o que aconteceu, mas alguém que luta para saber como isso ocorreu, como ela vai proteger a família dela, como ela vai conseguir resolver esse mistério. E, gente, a gente tem um final surpreendente. Eu tô fazendo essa super recomendação porque esse livro, gente, conquistou o meu coração de verdade. Tô até falando devagar porque vocês precisam ler. E eu queria muito que vocês pudessem acompanhar essa história assim como eu acompanhei, sabe? Ver a Carly sofrendo no início, ver como é difícil para ela ter que passar por tudo que ela passou e no final você vendo que ela conseguiu resolver tudo. Gente, é impagável. E aqui a gente não tem só a história da Carly, mas a gente tem a história da família dela, a gente tem os policiais que estão investigando, a gente tem a máfia russa se envolvendo e querendo de volta essa joia histórica porque pertence a eles, e a gente tem o Lucas, né? Gente, eu até travo quando eu penso no Lucas, porque ele é um mocinho que deixa você pensando de, cara, eu preciso guardar ele num potinho. Preciso guardar ele num potinho pra mim. O Lucas, de início, ele se nega muito a se envolver com a Carly e a se envolver nessa resolução de mistério, porque ele não consegue aceitar tudo que aconteceu no passado.
mas ele vai vendo que a Carly é lutadora, que ela consegue fazer com que tudo à volta dela se desenvolva, que ela luta para poder conquistar os sonhos dela, porque além disso, a Carly quer ser romancista. Ela quer escrever o romance dela, ela quer vencer e superar tudo que ela passou e principalmente, gente, a gente quer ver eles dois vencendo na vida. Eles têm que vencer na vida, gente. Quando eu vejo esse livro e penso, cara, como a gente pode se surpreender com personagens que conversam tanto com a gente, porque a Carly, ela conversou comigo em todas as formas, como mãe, como sonhadora, como guerreira, como aquela pessoa que tenta de todas as formas superar tudo. E a Carly, ela tem isso, ela tem aquilo de que, cara, eu sei que eu passei por um assassinato, eu sei que eu tô correndo perigo com a minha família, eu sei que tem alguém que me detesta, mas que tá me ajudando, mas eu vou vencer tudo isso. Porque, gente, no final de tudo, a Carly sabe que tem alguém maior que cuida dela, que tá ali pra abraçar, pra cuidar, pra direcionar ela, e a gente vê isso ao longo do livro de forma sutil, como a Carly acredita que Deus vai ajudar ela a passar por tudo isso. E a gente tem tudo que nós gostamos em um só livro. Então eu quero que vocês deem essa chance de conhecer a Carly, o Lucas, as avós dela, a avó dela, né, principalmente, a bisavó. Eu quero que vocês deem a chance de saber que, gente, tem coisas aqui que você vai ficar... E olha, eu não sou fácil de chorar. Não, eu não sou fácil de chorar em livro, sabe? Mas nesse livro aqui tem um acontecimento que acontece... Um acontecimento que acontece foi ótimo, né? Tem algo que acontece aqui por causa justamente dessa joia histórica. Ela possibilitou que a família da Carly passasse por um momento tão precioso. E falando em momento precioso, a gente tem o Lucas que, apesar dele ajudar, ele tem medo de algo que ele achou na Carly, que é muito mais precioso do que esse ovo. E a Carly tá se segurando porque ela também achou algo muito mais precioso entre ela e o Lucas. Vocês já devem saber o que é, né? Mas leiam esse livro para vocês terem certeza, né? Para vocês conhecerem. Deem uma chance, eu espero que vocês gostem dessa indicação. Vai ter mais indicação por aqui. Esse livro aqui, gente, eu amei esse livro porque eu achei a diagramação, né? Linda. Eu marquei muito, mas eu ainda deixei meus post-its aqui, porque, gente, tá chegando o final do ano e eu gosto de fazer releituras que me deixam com o coração quentinho e me fazem feliz, e essa, com certeza, vai ser uma releitura que eu farei. Então, gente, muito obrigado até você que ficou até aqui no final, você que vai dar uma chance. E se você não ler, pensando aqui em uma coisa muito importante, se você não conhece o suspense, gente, comecem por esse livro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E deixem aqui embaixo indicações, porque não é só de suspense que a gente vive de romance, de thriller, a gente vive de livros. Então, ó, até a próxima, fica aqui a minha indicação. Um beijo. Tchau, tchau.